Olá, turma! Espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade, então, ao nosso conteúdo. Na semana passada, nós iniciamos a matéria do terceiro trimestre e nós começamos falando sobre o movimento do expressionismo. Hoje, a gente vai falar especificamente sobre um artista que fez parte desse movimento, que é o Vincent van Gogh. O Vincent van Gogh, né, as obras de Vincent van Gogh estão... a gente está muito acostumado a ver, muitas vezes como estampas ou objetos de decoração. A história do Van Gogh também acabou sendo muito conhecida por muitas pessoas, mas nem sempre há um aprofundamento assim, na história dele e na sua obra, até porque por fazer parte, assim, estar visualmente, né? A gente estar visualmente acostumado a ver, muitas vezes a gente acaba deixando de lado um pouco essa parte de se aprofundar mais sobre a obra do artista. Mas mesmo nessas imagens, nos objetos de decoração, nas estampas, a gente consegue perceber alguns das características do expressionismo e também uma certa relação com o impressionismo também, que nós vimos nas nossas últimas aulas. Então, a gente consegue ver aqui a forma como ele usava as cores, né? As cores eram muito vivas, mas ainda tinha ali uma relação, né? Uma inspiração na natureza. Eu cheguei a comentar isso na semana passada. Assim, uma relação forte, né, com a natureza, assim como o impressionismo. Mas ele é mais voltado para essa questão, as características, né, mais presentes são ainda as características expressionistas. Então, a pincelada mais marcada, a gente consegue ver, né, o traço do pincel nas obras dele, né, nas pinturas. Tem essa relação com as cores, né, mais fortes, assim, e nem sempre... E tem essa deformação também ali de algumas formas. E mesmo nessas estampas, né, como eu mencionei, nas estampas, nas tatuagens, a gente ainda assim consegue perceber, a gente consegue notar essas características. Para a gente iniciar falando sobre a trajetória do artista, a gente começa então com uma obra que é bem diferente, assim, né, dessas outras que a gente estava vendo ali naquelas estampas. Isso porque essa é mais do começo da carreira do Van Gogh. Então, no início da carreira dele, quando ele ainda morava lá na terra natal dele, na Holanda, ele tinha essas características, né, mais sombrias, utilizava tons mais escuros, mas a gente já percebia alguns traços, assim, do expressionismo com relação à forma como ele pintava, né, como colocava a tinta na tela, a forma como ele retratava a figura humana também, né, não tinha uma delicadeza, ela é uma obra muito expressiva mesmo, né, mais com relação às cores ali, que a gente vê essas diferenças, né, muito diferente do que a gente está acostumado a ver de Van Gogh. Mas aqui a gente consegue reparar, né, a gente consegue ver a forma como ele retrata a miséria dessas pessoas, né? Retrata ali a forma, né, como essas pessoas viviam, né? Através ali das cores também, né? Isso fica mais intensível por conta dos tons que ele usa, das cores que ele usa, né? Se ele usasse aquelas cores mais alegres, mais vibrantes que ele usa nas outras obras dele, não iria enfatizar tanto, né, essa relação dos personagens que estão retratados nessa obra. Então, essa obra é de 1885 e é em 1886 que ele se muda para Paris. E uma vez que ele chega a Paris, né, que ele passa a viver na França, ele muda um pouco a temática, né, das suas obras e começa a ser influenciado ali, a mudar também a forma como ele pintava, as cores, principalmente ali as cores que ele utilizava. Então, nessa obra aqui, já de 2 anos depois, né, daquela que a gente viu anteriormente, essa daqui já em Paris, né, que é o Terraço do Café à Noite, a gente consegue
observar, né, essa relação dele com as cores, né, principalmente ali o uso do amarelo e do azul são muito presentes na obra de Van Gogh e a gente consegue perceber isso, né, nessa pintura e consegue notar a diferença, né, que foi essa mudança, né, de cidade para a obra dele, para as pinturas que ele estava fazendo. Então a gente consegue perceber essas características, né, com relação às cores e como eu falei, né, sobre as pinceladas, aqui a gente já consegue ver ainda mais presente nessa essa questão das pinceladas marcadas e tudo mais. Pouco tempo essa obra foi até estava circulando aí no Twitter, eu acho, na internet, com algumas pessoas que estavam falando que não era boa, que era superestimada por não ter uma perspectiva exata, não ser muito realista, mas a proposta do artista não era essa mesmo, a proposta dele não era ser algo que fosse realista, né, que tivesse as proporções certinhas. A proposta dele não é essa, a proposta dele é muito mais ligada a essas sensações, às emoções, ao uso das cores. É muito mais o que ele está realizando ali, é uma forma como ele vê o mundo e não como o mundo é de fato, né? Essa questão da perspectiva a gente vê bastante nessa obra também, que é do quarto do Van Gogh. A gente consegue ver aqui a relação, né, com essa perspectiva mais distorcida. A gente vê que ela não tá... Ela é presente, tem uma perspectiva, né? A perspectiva é essa proporção. A gente sabe que o que tá lá no fundo vai ser menor do que tá aqui na frente. Mas ela ainda tem certa distorção, né, nessa perspectiva. Ela não é exata. E como eu falei, né, como eu coloquei aqui no slide também, ele vai começar a aderir, né, a partir desse momento que ele se muda para Paris, aderir a essas cores mais vivas, como o azul cobalto, o vermelho e os tons de amarelo. Outra obra importante dele, que está muito no nosso imaginário, porque já está acostumado, né, a ver essa obra aí nas estampas e tudo mais, é A Noite Estrelada, do Van Gogh, em que ele faz essa paisagem, né, da noite estrelada. E como eu falei, né, a gente consegue ver que é uma paisagem, a gente consegue ver que tem ali as estrelas, que tem a paisagem da cidade, mas ela não está preocupada em ser realista, né? Ela está preocupada ali em trabalhar essa questão das cores, trabalhar essa questão da emoção que ele passa através de suas obras. Ele faz algumas releituras também, essa daqui, por exemplo, né, que foi inspirado, né, na obra do Millet, que era de 1866, a gente consegue notar essas diferenças, né, esse uso das cores, a forma como foi feito quando a gente aproxima, a gente consegue perceber que essa obra do Millet, né, é mais antiga, ela fazia parte de um outro movimento que fazia mais... era mais naturalista, era mais ali de tentar, né, retratar a realidade, era um pouco mais realista também. E aqui na versão do Van Gogh, a gente já tem mais essa questão das cores, né, aquele uso das cores não convencional que eu mencionei na aula passada, que é uma característica do expressionismo. Outra inspiração dele também vai estar na arte asiática, na arte japonesa. Ele vai se inspirar muito nas gravuras japonesas. Então, essa daqui, por exemplo, é uma obra dele, que a gente consegue notar essa inspiração nas estampas, né, das flores e tudo mais. E a gente consegue ver essa daqui, por exemplo, que é uma outra obra dele, na qual ele fez, né, a sua versão. Então, ele se inspira nessas obras, mas faz da sua maneira. Essa daqui, por exemplo, ela é uma estilogravura e ele faz uma versão, né, mais tarde, né, ele faz uma versão com uma pintura a óleo. Então, ele usa técnicas diferentes, né, ele usa a técnica que ele usa mesmo, né, geralmente, que é a pintura a óleo, para fazer essa versão aí inspirada nessas obras japonesas, que ele tem essa relação, né, que ele gostava bastante. A relação de Van Gogh com as cores tinha muito a ver também com a sua relação com a questão emocional. É a forma, né, como eu falei, era a forma dele tentar retratar as emoções, retratar os sentimentos. E o próprio uso do amarelo também, ele corre, né, muito característico na obra de Van Gogh,
E a gente tem algumas histórias, né, que falam sobre a vida de Van Gogh. Uma delas, algumas pessoas, ele sofria de uma depressão muito forte. Algumas pessoas dizem que ele chegou a tentar comer tinta amarela durante uma das crises, né, depressivas. Isso porque a tinta, o amarelo, né, a cor amarelo, ela representa a alegria, né? E as pessoas sabem, a gente sabe as histórias dele ter cortado a própria orelha, ele cometeu suicídio também. Então, essa relação, a gente sabe das histórias, né, que contam com relação a essa depressão, esses problemas com os quais o Van Gogh lidava. A gente não tem um diagnóstico correto, né, do que ele tinha, na época não se tinha esse diagnóstico, mas a gente sabe que ele sofria ali com essas questões, né, depressivas e tudo mais. E algumas histórias, né, foram rondando a vida dele, e essa da tinta amarela é um exemplo. Essa é mais uma pintura, né, que a gente consegue observar aqui esse uso do amarelo e do azul, né, com esses corvos ali voando. E outra história, né, que provavelmente também é um mito que se conta sobre a vida de Van Gogh, é que essa teria sido a sua última obra, sua última pintura por ter sido feita ali mais ou menos naquele final, no ano em que ele morreu, né, no final de sua vida. E as pessoas meio que relacionam essa paisagem, né, que ele fez ali com esse céu mais escuro até do que ele geralmente fazia, meio com uma sensação mais ameaçadora, que fosse algo ali que representasse o fim de sua vida. Mas a gente não tem uma confirmação disso, provavelmente é um mito, mas ainda assim, né, a gente consegue ter essas sensações, né, passadas, essa questão da emoção que ele passava através de suas pinturas e através das cores. Como eu falei, né, a gente não tem exatamente qual teria sido a sua última pintura, né? Mas essa foi uma das últimas também, foi mais ou menos nesse mesmo período. E essa questão da emoção que ele passa também, ele traz, as obras dele, elas são muito vivas, né? Elas são muito, parecem contar muitas vezes uma história, né? Acho que tem ali os personagens e tudo mais, ele fazia muito retrato, ele pintava retrato dos amigos, das pessoas, dos médicos, né? Com quem ele se tratava, e eles parecem ter, né, essa história nas obras dele, e isso foi utilizado em um filme também, né? Colocaram, né, essas pinturas aí em movimento. Na verdade, fizeram um filme para contar a história de Van Gogh, chamado Com Amor, Van Gogh, que é de 2017. Em que eles fizeram usando uma técnica de animação, em que eles se inspiram nas pinturas, né, nos traços de Van Gogh, para fazer a animação. It's never been done before, a fully hand-painted feature film. The reaction was, no, you better know your place. Being the first people to fully paint a feature film, it's impossible. And filmmaking is a very risky business in and of itself. No, I can't let them beat me down. It has to be a feature film. That's what Vincent did. He really had this persistence. You know, whatever it takes, we have to take the leap and make this as a feature film. Loving Vincent. Loving Vincent. Loving Vincent. Loving Vincent. Loving Vincent. The best animated feature film. Loving Vincent. Então, como nós vimos nesse trailer, né, que é de um documentário que foi feito com as pessoas que produziram o filme, ele foi feito por uma equipe de pintores que fizeram a animação pintada em tela mesmo, né? Usaram ali umas técnicas antigas até, de rotoscópio, para poder fazer
essa animação dessa forma. Então, eles gravaram o filme com os atores, uma versão em live action, né, com os atores, e os pintores fizeram, né, por cima essa pintura com tinta a óleo, inspirada ali no traço e nas técnicas utilizadas pelo Van Gogh nas suas pinturas. Como eu falei no começo da aula, né, a gente está muito acostumado a ver as obras de Van Gogh em estampas, né, em objetos de decoração. Ela virou, junto com outros artistas também, né, com a obra de outros artistas também, algo muito comercial, né, algo que é ventável, né, vende bastante em suas estampas. Porém, durante a vida de Van Gogh, ele só conseguiu vender uma de suas obras, então ele não tinha, ele não teve essa valorização nem financeira e talvez também não tão crítica, mas esse rendimento financeiro, né, não chegou para ele. Então, é algo assim que a gente pensa, né, algo que hoje em dia a imagem dele, inclusive mesmo a imagem de momentos tristes dele, como o fato dele ter cortado a própria orelha, viram ali algo comercial, e ele mesmo, durante sua vida, não foi valorizado nesse sentido. Até inspirado nisso, uma série, né, chamada, talvez vocês devam conhecer, chamada Doctor Who, fez um episódio em que na série Doctor Who, o personagem tem essa capacidade de voltar no tempo, né, de viajar no tempo. E tem uma cena em que ele traz o Van Gogh para o século XXI para ver, né, a relação das pessoas com as suas pinturas. E isso tá no episódio, ficou uma cena que viralizou também na internet, porque ficou muito forte, né, por conta do Van Gogh ser uma figura, né, muito popular hoje em dia. E as pessoas realmente, né, a série traz essa questão de que hoje em dia ele tem essa valorização, ele é valorizado e é rentável também, né, para o comércio, mas ele não viu, né, essa relação das pessoas, e não teve retorno durante a vida dele também. 2010 depois de Cristo. Este é o poderoso Museu d'Orsay, lar de muitas das maiores pinturas da história. Isso é maravilhoso. Tá, ignore isso. Eu tenho algo mais importante para te mostrar. Take. Há alguns dias eu perguntei sobre a igreja em Alvers. Ah, sim. Fico feliz em poder ajudar. Você foi gentil com o que disse. Sim, e hoje está com outra muito bonita, devo dizer, mas eu estava pensando cá entre nós em algumas palavras. Em que lugar o senhor acha que Van Gogh se classificaria na história da arte? Bom, boa pergunta, mas... para mim, Van Gogh é o melhor pintor de todos. Certamente o melhor pintor, o mais popular de todos os tempos, o mais amado, seu comando das cores, o mais magnífico. Ele transformou a dor de sua vida atormentada em beleza estática. É fácil representar a dor, mas usar sua paixão e a dor para retratar o êxtase, a alegria e a magnificência de nosso mundo, ninguém além dele tinha feito isso. Talvez ninguém nunca mais faça. Para mim, esse homem estranho e selvagem que rugia pelos campos de Provence não era apenas o melhor artista do mundo, mas também um dos maiores homens que já existiu. Vincent, desculpe, foi demais? Não, são lágrimas de alegria. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.
Desculpe pela barba. Bom, hoje eu vou encerrando por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade ao nosso conteúdo, né, aos nossos estudos. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo e nós nos vemos então na próxima aula.